Queremos saudar a todos na graça, na misericórdia e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria estar novamente diante da palavra de Deus, que só a Deus seja dada toda a glória e toda a honra, porque Deus é o que nos dá a vida, é que nos dá o pão de cada dia, Deus é que sustenta a nossa fé. E pela graça e misericórdia e o amor de Cristo nós alcançamos o conhecimento da palavra do Senhor através da Bíblia Sagrada. Nós mais uma vez estamos diante de nós, de vós, de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Queremos, nesta tarde, inicialmente agradecer a todas as pessoas que ligaram para mim, que estão orando para mim. Meu nome é Walter Schultz. Eu sou um pregador leigo, já tenho 60 anos no ministério da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estou anunciando o Evangelho de Cristo pela graça e pelo amor do nosso Senhor. Lembre-se de que eu tenho o canal. Se alguém quiser me honrar e ajudar nesta obra, ligue o meu canal, se inscreva no meu canal. Aí vocês vão alcançar as mensagens de Deus que vão ao ar hoje e talvez muitos dias ainda, enquanto Deus me der a vida e me conceder este privilégio. Eu quero estar na presença de Deus, levando esta mensagem ao mundo e a todos quantos me ouvem nesta tarde. Nós queremos mais uma vez pedir a todos os evangélicos, os que não são evangélicos, lembra-te do Brasil, lembra-te de todas as nações dessa terra que estão derramando as suas lágrimas pelas pessoas que estão morrendo, essa enfermidade contagiosa que está levando muitas pessoas à morte. Orem pelos médicos, oram pelos enfermeiros, oram pelas enfermeiras. Toda noite, às 1h, das 12 às 1, eu estou em oração, orando pelos médicos, pelos enfermeiros. Estou clamando aos céus que Deus se compadeça de nós, para que nem tantas vidas sejam ceifadas. Todavia, seja feita a vontade de Deus, assim no céu como também na terra. Amém. Nós queremos, nesta tarde, apresentar a mensagem da palavra de Deus que se acha escrito no livro de Gênesis, no capítulo 6. Fala sobre o homem que se distanciou de Deus, o pecado que chegou até os céus, e Deus, por sua grande misericórdia, teve misericórdia e paixão e amor pelo grande servo dele, Noé. A Bíblia nos disse, no verso 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, de toda a carne se havia corrompido sobre a face da terra. Prezados irmãos, prezados amigos, todos que estão ao alcance da minha voz nesta hora, nós queremos alertar o mundo de agora, de hoje, de que Deus está atento a todas as nossas obras. Deus está olhando dos céus, Ele está vendo o que eu estou fazendo, Ele está vendo o que você está fazendo. Deus é amor, Deus é justo, Deus se compadece dos homens que criou.
Mas o homem, uma vez interrompido pelo pecado, tomou um caminho em que leva à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado gera morte. E vemos que quando Deus determinou no seu coração que haveria de destruir o mundo pelas águas do dilúvio, Deus se lembrou que havia um homem justo, cujo nome era Noé. Noé e sua família, toda a humanidade debaixo desse céu, já estava condenado à morte pela sua própria escolha, pelos seus pecados, porque não fizeram mais aquilo que agradara a Deus, mas provocaram a ira de Deus pelos seus pecados. Mas Noé era um homem justo e temente diante de Deus, ele e a sua família. Uma coisa que me toca no meu coração, e muitas das vezes eu penso como Deus é amoroso. Deus não destruiu o justo com o injusto. Deus disse a Noé: Noé, eu vou destruir toda a humanidade porque eu me arrependi de ter feito homem. É um momento em que Noé deve ter se chocado seu coração em tristezas. A Bíblia diz que Deus falou com Noé nos versículos mais abaixo daquilo que eu li aqui agora. Noé, faça para ti uma arca, e ali você vai achar um refúgio para a tua família, para teus filhos, e de todos os animais você leva um casal. E Noé fez a arca, porque Noé creu em Deus. E Noé pregou durante o tempo que ele fez a arca, ele pregou 120 anos, ele clamava e dizia ao mundo, aos homens daquela terra, talvez até alguém que ajudou ele a construir a arca: Deus vai destruir essa terra com dilúvio. Mas eles não creram em Noé. Não creram na pregação de Noé, antes zombaram dele. 120 anos Noé construiu a arca e todos os dias ele alertava que o dilúvio viria, mas não creram nele. Quando começou a chuva cair sobre a terra e as águas começaram a cobrir a terra, e a arca se levantou da terra, Noé já estava dentro da arca com tudo que Deus tinha lhe dado a ordem sobre os animais, que ele levasse um casal de todos os animais. Os homens começaram a crer que realmente Noé tinha razão, porque as coisas estavam acontecendo, mas era tarde demais. Aí correram e gritaram a Noé, abre nós a porta da arca. Noé respondeu e disse, a porta está fechada porque Deus fechou a porta e não há mais quem abre. Prezados ouvintes, quando lemos no capítulo 17 de Lucas, nós vemos que alguns dos fariseus daquela época interrogaram a Jesus e diziam, quais são os sinais que vão aparecer antes da tua segunda vinda? Jesus relembrou da história de Noé. E Jesus disse, eu voltarei
Mas antes que eu venha, que eu voltarei à terra, vai se cumprir as palavras da Bíblia Sagrada, como ele se expressou naquele mesmo momento a seus discípulos, que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, esqueceram de que um dia a morte os poderia levar. Não glorificaram a Deus, não buscaram a Deus e não deram crédito à palavra de Deus, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Disse Jesus que assim será também na segunda vinda de Cristo. Os homens comem, bebem na glória do mundo, nos prazeres da carne, fecham a Bíblia e guardam talvez no fundo da mala ou do guarda-roupa, não leiam a Bíblia, não procuram saber o que vai acontecer depois da morte, mas Jesus já alertou que assim como foi nos dias de Noé, será também a sua segunda vinda. Quando olharmos para os dias atuais, nós vemos que há milhares de pessoas que nem leiam a Bíblia. E quando a gente fala da Bíblia, que a Bíblia nos alerta como devemos proceder diante de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, e no céu não entra pecado, no céu só entra aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo e aqueles que buscaram a Deus. E Jesus foi mais além, já no versículo 23, assim como foi nos dias de Ló, na grande cidade de Sodoma, assim será também quando ele voltar na sua segunda vinda. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não buscaram mais a Deus, abandonaram a Deus, não se preocuparam mais com a salvação. Antes viveram dissolutamente, viveram no pecado, viveram nos prazeres da carne. E esqueceram de que Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, e fizeram o que era mal aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o céu se abriu e choveu enxofre e fogo sobre as duas cidades, foram destruídos, porque Deus não pode suportar o pecado. Mas antes disso, Deus tirou Ló pelos seus anjos, e Ló saiu da cidade e choveu fogo e enxofre sobre a cidade. Vemos que quando voltamos para Noé, é símbolo da graça de Cristo, porque Jesus ainda está salvando de braços abertos. A porta da graça está aberta. Mas quando a graça será tirada da terra, a porta se fecha. Ali não há mais salvação. O dia de arrependimento, o dia de buscar a Deus é agora, enquanto temos vida. Porque quando a porta da graça se fecha, não temos mais nada a fazer, porque ali vem então o juízo de Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos. E nós estamos encerrando esta mensagem, alertando os nossos queridos e diretos amigos, os nossos conhecidos, para que se preparem.
ainda é tempo. Os dias são maus, mas a porta da graça ainda está aberta e ela vai fechar, porque nós já estamos vivendo os últimos dias em que Jesus voltará. Que Deus nos abençoe. Amém.